Olá, crianças! Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo de correção de exercícios com o tema As formas do relevo continental. Atividades propostas. Questão 1. O relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo com a variação de nível. Entre os fatores responsáveis por dar forma, ou seja, por modelar o relevo, estão os vulcões, os terremotos, o clima, as chuvas, as geleiras, os ventos, a ação dos seres humanos, entre outros fatores que ajudam a dar forma ao relevo terrestre. As principais formas de relevo existentes na Terra são: item A, planícies, depressões, acidentes e morros; item B, planalto, planície, depressões e montanhas; item C, mares, lagos, montanhas e planícies; ou item D, planalto, serras e acidentes. Crianças, o item A está certo até a metade. Planícies e depressões são formas de relevo, sim, do nosso planeta, como a questão está pedindo. Acidentes geográficos já são qualquer alteração no relevo terrestre. Qualquer variação no relevo da Terra pode ser chamado de acidente geográfico, né? Qualquer transformação que acontece sobre a superfície terrestre, a gente pode chamar de acidente geográfico. Os acidentes geográficos, meninos, podem ser tanto naturais, como por exemplo um rio ou um lago, e até uma ilha pode ser um acidente geográfico, e podem ser artificiais, como, por exemplo, uma cidade construída pelos seres humanos, né? Ou uma área desmatada, também pode ser um acidente geográfico, né? Essas coisas que o ser humano provoca na superfície. Então, acidentes são coisas muito vagas para a gente dizer que é uma forma de relevo, né? Que é causada pelo clima, pelas chuvas, pelas geleiras, pelos ventos. Os morros, por sua vez, já são um tipo de acidente geográfico. Acidente geográfico não é qualquer variação, né, na superfície terrestre, qualquer variação no relevo. O morro é uma variação no relevo. Os morros são pequenas elevações no terreno. Em alguns lugares do Brasil, inclusive, os morros são chamados de serrotes, né, por exemplo. Então, esse item está incorreto porque fala de acidentes e morros. O item B fala de planalto, planície, depressões e montanhas. E esse é o item correto, crianças. Os planaltos são áreas menos elevadas que as montanhas e mais ou menos planas, né? Eles também podem ser chamados de dobramentos antigos. São as formas do relevo mais antigas que a gente tem. E por isso elas foram bastante desgastadas pela erosão. Elas foram rebaixadas, as bichinhas foram sendo destruídas ao longo do tempo mesmo, né? E quem contribuiu para a destruição dessas formas de relevo, né, dos planaltos, quem contribuiu com a erosão, por exemplo, foi a ação dos agentes externos, foi a ação dos agentes exógenos do relevo, como a água das chuvas, os ventos e etc. Né? Então, sim, os planaltos são formas de relevo. Formas de relevo antigas que foram sendo modeladas pela erosão, principalmente. As planícies, meninos, são formas planas, como o próprio nome fala, né? São formas planas e que não foram destruídas pela erosão, não. Na verdade, elas foram construídas pela deposição de sedimentos, ou seja, a natureza foi fazendo depósitos de sedimentos ao longo do tempo e deixou essas áreas assim, ó, retas, planas e bem extensas. As depressões, crianças, são formas de relevo rebaixadas se a gente considerar as formas que estão ao redor. Em comparação com as áreas que as cercam, as depressões são mais rebaixadas mesmo. E tem dois tipos de depressão. A depressão que está acima do nível das águas do mar, como essa da imagem que vocês estão vendo, que é a depressão relativa. E tem a depressão que está abaixo do nível do mar, que a gente chama de depressão absoluta. E as montanhas, meninos, são grandes elevações naturais do relevo terrestre e se formam principalmente pelo choque de duas placas tectônicas, né? As montanhas também podem ser chamadas de dobramentos modernos, porque elas são formas de relevo recentes na superfície terrestre. Então, o item correto é o item B. O item C vai falar de mares. Mares, meninos, são grandes massas de água, não são formas de relevo.
E fala também de lagos. Lagos são depressões naturais do relevo que foram sendo preenchidas por água. Então, mares e lagos não entram nas formas de relevo que a questão está pedindo. Montanhas e planícies sim, mas o item C está incorreto. E o item D fala de planaltos, serras e acidentes. Nós já vimos que os acidentes geográficos são qualquer alteração do relevo terrestre. E as serras são tipos de planalto, né? Então, planalto e serra são a mesma coisa. Serras são um tipo de planalto. Então, o item correto da questão 1 é o item B. As formas de relevo existentes na superfície da Terra são planaltos, planícies, depressões e montanhas. Questão 2. Considere a imagem abaixo. Tá aí a imagem. Com base na observação da ilustração acima, assinale a alternativa correta. O item A diz que o ponto C corresponde a uma planície submarina. Crianças, vamos considerar que o item está chamando de planície submarina, na verdade, seja uma planície abissal. Existe essa forma de relevo lá nas profundezas dos oceanos, certo? Vamos identificar o item C. Está aqui o item C. Será que corresponde a uma planície abissal? Observem essa imagem. Isso aqui, ó, essa forma plana do relevo submarino e bem profunda, ou seja, lá nas profundezas dos mares, isso é uma planície abissal. O ponto C não é uma planície abissal. Na verdade, é mais uma inclinação, né? É um ponto que está meio que inclinado, é uma declividade. O ponto C não corresponde a um lugar plano, então não pode ser uma planície. O item B fala: o ponto A corresponde a uma depressão. Vamos achar o ponto A. Tá bem aqui, ó. A gente viu que depressões são formas rebaixadas do relevo se a gente considerar as áreas que estão ao redor. O item A representa uma forma rebaixada do relevo? Na verdade, não, né? O item A representa uma área elevada do relevo. Se a gente pegar o nível das águas do mar, o ponto A é o ponto mais alto. Então, ele não pode ser uma depressão. Depressão, ele teria que ser rebaixado. O ponto B é uma depressão, o ponto A não é. Por isso que esse item está errado. O item C diz: o ponto B corresponde a um planalto. Está aqui o ponto B. Nós vimos, meninos, que os planaltos são formas de relevo mais baixas que as montanhas e mais ou menos planas. Só que os planaltos, né, têm que ter uma altitude considerável. A altitude é a distância vertical, é a distância para cima, se a gente considerar o nível das águas do mar. O ponto B está rebaixado, então ele não pode ser um planalto, ele é uma depressão. Olhem como ele está rebaixado, se a gente considerar as áreas que estão ao redor. Então, o ponto B não é um planalto, é uma depressão. E aí a gente tem o item D, que diz: o ponto A corresponde ao ponto de maior altitude se a gente considerar o nível do mar. Vamos achar o ponto A, tá aqui. Vamos pegar o nível das águas do mar, tá aqui. Qual é o ponto de maior altitude? É o ponto C? É o ponto B ou é o ponto A? É o ponto A. É aquele que se encontra mais elevado se nós considerarmos o nível médio das águas do mar. Nessa imagem aqui fica bem claro, ó. Olhem aqui o nível médio das águas do mar. Isso aqui corresponde a uma depressão relativa, ou seja, é uma forma mais baixa do relevo, se eu comparar com as outras ao redor, mas ela está acima do nível do mar, então é depressão relativa. Essa aqui é uma depressão absoluta, que está abaixo do nível do mar. Aqui é uma montanha, uma grande elevação do relevo, ou seja, um dobramento moderno. Aqui é um planalto, né? São áreas menos elevadas que as montanhas e mais ou menos planas. Aqui está uma planície, é um lugar plano do relevo que se formou principalmente pela deposição de sedimentos. É um lugar de depósito de sedimentos. A natureza deposita sedimentos e forma as planícies. Então, crianças, o item correto para essa questão é o item D. O ponto A corresponde ao ponto de maior altitude, se nós considerarmos o nível médio das águas do mar. Não é uma questão difícil, é uma questão só de observação, como vocês puderam perceber. Questão 3. Vários estudiosos brasileiros classificaram as estruturas de relevo e consideraram, em consenso, ou seja, eles concordaram, a maioria,
que no Brasil não existe uma dessas formas abaixo, né? A qual forma de relevo o enunciado está se referindo? Qual dessas formas dos itens não existe no Brasil? Serão os planaltos? Serão as montanhas? Serão as planícies ou as depressões? Meninos, o Brasil, o nosso país, se encontra no centro de uma placa tectônica. O que isso quer dizer? Aqui não vão acontecer terremotos de grande intensidade. Aqui nós não vamos ter vulcões ativos e nem vamos ter dobramentos modernos, ou seja, montanhas. Porque todas essas coisas, crianças, acontecem nas bordas das placas tectônicas. É preciso que uma placa tectônica bata na outra para que a gente tenha a ocorrência desses fenômenos geológicos. Então, não, crianças, nós não vamos ter montanhas no nosso país, porque nós estamos no centro da placa tectônica, da placa sul-americana. Nós estamos protegidos do choque das placas que acontece nas beiradas, né, nas bordas das placas. No Brasil nós temos planaltos, sim, nós temos serras e chapadas. No Brasil nós temos planícies, sem dúvida. No Brasil nós temos depressões, mas nós não temos dobramentos modernos, nós não temos montanhas, que se formam principalmente do choque de placas tectônicas. E a gente está protegido do choque, porque a gente está no meio da placa sul-americana. Questão 4. São elevações que apresentam grandes desníveis, ou seja, grandes diferenças de nível na sua superfície. Apresentam vales profundos e topos, cumes altos e altitudes a partir de 300 metros. A sequência desses acidentes geográficos, dessas formas de relevo, chama-se cordilheira. O texto acima está se referindo a algumas das características das depressões. Será que é dos planaltos, das montanhas ou das planícies? Crianças, falou a palavra cordilheira, só pode estar se referindo a montanhas, porque cordilheiras são justamente agrupamentos de montanhas. A sequência de várias montanhas juntas se chama cordilheira, né? Várias montanhas agrupadas formam uma cordilheira. É isso que o item está se referindo. As montanhas são formadas pelo choque de placas tectônicas, né? E são formas de relevo jovens. Por isso que elas também são chamadas de dobramentos modernos. E para ser uma montanha, né, precisa ter acima de 300 metros de altitude. Né? Algumas apresentam vales profundos, topos muito altos, algumas apresentam diferenças de nível na sua superfície, ou seja, desníveis. O enunciado da questão está descrevendo o que são as montanhas. Então, o item correto é o item C. Questão 5. O relevo brasileiro não apresenta elevadas altitudes, né? O nosso relevo é mais baixo. Cerca de 92% do espaço natural do nosso país apresenta altitudes inferiores a 900 metros acima do nível do mar. Né? A maioria das nossas formas de relevo tem menos de 900 metros de altitude. Isso acontece porque, item A, no Brasil, predomina a ação dos agentes endógenos. B, a formação geológica do Brasil é antiga. C, ocorrem frequentes terremotos que aplanam, ou seja, que deixam o relevo reto. Ou D, a atividade humana atuou no sentido de degradar, de destruir as formas antigas da superfície. Crianças, o item A está errado porque no nosso país não predomina a ação dos agentes endógenos. Não é verdade que no Brasil quem manda é o tectonismo, é o vulcanismo, são os terremotos. Esses são os agentes internos, né? Os agentes endógenos. E no nosso país, não são esses agentes que formam o relevo. No nosso país, quem contribui para a formação do relevo são os agentes exógenos, os agentes externos, como, por exemplo, a temperatura, a ação da água das chuvas, a ação da água dos rios, a ação dos ventos. Então, o item está errado porque diz que no Brasil predominam os agentes endógenos. No Brasil predomina o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos? Não. A gente está protegido de tudo isso porque a gente está no centro da placa sul-americana. Então, aqui não vai ter terremoto, não vai ter vulcanismo nem tectonismo.
O item B fala que a formação geológica do Brasil é antiga, ou seja, as nossas rochas são antigas. As nossas formas de relevo são antigas, e isso é muito verdade. O relevo brasileiro é antigo, né? Nele predominam os agentes externos, né? Foram os agentes exógenos ou externos que fizeram o trabalho de diminuir as altitudes do nosso relevo. Foram esses agentes, como a temperatura, a água das chuvas, dos rios, os ventos, que ajudaram a erodir, a desgastar, a destruir as superfícies dos nossos relevos ao longo das eras geológicas. Então, o item B está muito correto. As nossas formas de relevo são antigas, por isso que no Brasil a gente tem dobramentos antigos, né, como as serras, por exemplo. O item C fala: ocorrem frequentes terremotos que aplanam, que deixam o relevo mais reto, né? E não é verdade. Olhem essa imagem. Essa imagem mostra, né, maiores terremotos, mostra vulcões em atividade e mostra o limite das placas tectônicas. Aqui acontece terremotos. Aqui acontece terremotos nas bordas, nas beiradas, nos lados das placas. E o nosso país, como a gente já falou, está no centro de uma placa tectônica. Para a gente, os terremotos não vão ter efeitos devastadores. Aqui, os terremotos não vão influenciar a nossa vida como influenciam, por exemplo, em alguns países asiáticos ou em alguns países aqui da América do Sul mesmo, ou aqui na América Central, né? A gente está protegido dos terremotos. E o item D fala que a atividade humana atuou no sentido de degradar as formas antigas da superfície terrestre? Não. Quem ajuda a degradar, a destruir as formas antigas é a ação dos agentes externos, é a ação da erosão, é a ação da água das chuvas, dos rios, da temperatura, do intemperismo. Tudo isso, os agentes externos ajudam a ir destruindo, a ir erodindo as formas da superfície, né? Então, o item correto para a questão 5 é o item B. A formação geológica do Brasil, as nossas formas de relevo são bem antigas e foram sendo destruídas pela erosão ao longo das eras geológicas. Crianças, esse é um assunto muito lindo, merece muita atenção de todos, merece que a gente estude sobre ele, porque também é muito cheio de detalhes, né? Eu peço que vocês leiam bastante sobre o relevo da Terra, porque é muito legal. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!